Que a paz, a serenidade continue conosco aqui nesse breve oportunidade de reencontro e de estudo. E uma explicação sobre o tema: a moral de Jesus não tem nada de estranha, mas a interpretação equivocada ao longo dos séculos causou muito problema. Então, a fonte é pura, a mensagem do Mestre é uma água límpida, mas o homem, com as suas limitações, que a poluiu. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, de forma muito inteligente, ele explora essa questão, algumas passagens de Jesus, que foram muito mal interpretadas. Aliás, nós estamos com mais de 20 séculos do Evangelho do Mestre e o mundo continua cheio de conflitos. Não só as grandes nações, as guerras, conflitos familiares, dificuldades. Por que isso? Porque não soubemos interpretar e compreender a essência da palavra divina que nos trouxe o Mestre Galileu há 2000 anos. Jesus, Espírito puro, governador espiritual da terra, não só nos legou o seu ensinamento, mas particularmente ele viveu o amor em plenitude quando aqui encarnado entre nós, igual qualquer cidadão comum, encarnou num processo normal, num lugar simples, nasceu em Nazaré, ficou lá em Cafarnaum, às margens do Tiberíades, mais de 2 anos, ministrando seu evangelho, andando com gente simples, pescadores, gente simples das vilas, mostrando assim, que para ser feliz é ser simples. Mas vamos ver algumas dessas passagens e procurar entender, porque nós tivemos 1500 anos antes de Jesus, o legislador hebreu, Moisés, preparando a nação judaica, como os alicerces, a fundação da nova revelação, porque o decálogo, os 10 mandamentos, é o ensinamento divino que ele existe em todo o universo, não é só para o planeta Terra. Aquele código dos 10 mandamentos de justiça e de amor funciona em todo o universo. Mas Jesus sabia que o homem, para mudar as suas atitudes, mudar a sua natureza, leva muito tempo. Você vê que os próprios hebreus saíram do regime de servidão no Egito, ficaram mais de 300 anos, ficaram 40 anos no deserto, até atingir a terra prometida. E 1500 anos depois que Jesus reencarna, então ficou um período, séculos e séculos de preparação do homem para isso. Tanto que a preparação é diferente, que a doutrina de Sócrates e Platão lembra muito a doutrina de Jesus, mas no entanto na Grécia, olha, a Grécia 500 anos antes de Jesus era intelectualizada, a fonte de sabedoria, dos teatros, da filosofia, mas não estavam preparados. O povo grego não estava preparado ainda. Já o povo judeu estava, através do sofrimento, das dificuldades, quando Jesus realmente chega com a sua mensagem libertadora. Mas o apóstolo Paulo, ele, um homem muito inteligente, não só o grande difusor do cristianismo para os gentios, que eram os não-judeus, ele coloca em 2 citações nas cartas aos Coríntios e as cartas aos Romanos, mostrando a importância de entender o espírito da mensagem de Jesus. E olha o que diz o apóstolo Paulo: a letra mata e o espírito vivifica, para que sirvamos de novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, tentar entender o espírito da mensagem de Jesus, sem nenhuma crítica a várias correntes filosóficas cristãs. Quando a pessoa pega e brande a Bíblia e fala, aqui está a palavra de Deus, não, está a interpretação de vários profetas, vários missionários que fizeram o que podiam, mas tinha as limitações humanas. Deus não escreveu nenhum livro, ele enviou emissários e cada um com a sua capacidade de transmitir aquela mensagem, tanto que Jesus mesmo alertou que ele não podia dar toda a mensagem ainda, e que mais tarde iria enviar o Consolador. Se Jesus disse isso para aquele colegiado galileu, selecionado a dedo por ele, que tinha que ter um período que a intelectualidade e os sentimentos evoluíssem para entenderem a essência da mensagem divina. Tem no livro muito interessante um diálogo de Nicodemos com Jesus, que está no livro Boa Nova,
do Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo saudoso Chico. Nicodemos procura então Jesus. Nicodemos, um doutor da lei, um homem bom, muito inteligente, já de idade avançada, e diz Nicodemos a Jesus: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deveria lançar a mão para conhecer o reino de Deus. Nicodemos reconhecia Jesus como Messias, mas tinha dificuldade de falar muito alto, porque a maioria dos 70 sacerdotes do Sinédrio que dominavam não queriam Jesus, tanto que o levaram à morte, à crucificação. Mas Nicodemos procura Jesus, o vê como mestre, como Messias, e Jesus vai responder a Nicodemos que ele quer entender um pouco mais a palavra divina, e ele sentia dificuldades, e Jesus então diz para ele: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, antes de raciocinar sobre as disposições, deverias ter sentido os textos. Os textos sagrados, as obras espíritas de bons médiuns, nós temos que ler com o coração e com o cérebro. Eu só vou entender a mensagem divina se meus sentimentos acompanharem a minha evolução intelectual. Se eu não conseguir fazer isso, nós vamos estar no problema do Nicodemos. Nós vamos estar estudando, entendendo, mas não conseguimos penetrar na essência da mensagem reveladora. A doutrina espírita tem milhares de obras, mas se eu ler por ler, superficialmente, apenas com o cérebro, eu não vou conseguir realmente assimilar como eu deveria. Então Nicodemos, Jesus faz esse alerta para Nicodemos, serve para nós também. Então na nossa jornada terrena, nós devemos sempre buscar não só o conhecimento espírita, mas também a vivência do amor, dos sentimentos. Isso começa na educação com que eu trato as pessoas em minha volta. Ninguém vai ser fraterno se for mal educado. Então, a educação. Na sequência, a solidariedade, a fraternidade, para chegar no amor. Nós estamos ainda muito limitados, mas nós temos a eternidade para evoluir. Mas essa escalada evolutiva, degrau por degrau, eu só vou chegar no 10º degrau se eu começar pelos primeiros degraus a subir essa escadaria. Então, sentimentos é muito importante, Jesus falou para Nicodemos. Uma passagem interessante, que todos aqui conhecem, é aquela quando o mancebo rico procura Jesus. Ele tinha muitas virtudes, mas ele era muito preso à riqueza. E Jesus diz então: mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse isso mesmo? Um camelo com agulha? O que o camelo tem a ver com agulha? Então, na verdade, não é camelo, é corda. Mais fácil uma corda de pelo de camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente vai entendendo que nós não podemos seguir a Bíblia ou o Evangelho de uma forma literal, como está escrita. Nós temos que entender o espírito da mensagem, que foi que o Espírito quis dizer isso, senão nós vamos ficar realmente muito confusos, porque as traduções, na língua que foi escrita, aramaico, e traduzidas, quem traduziu inseriu alguns textos, interpretou de outra maneira, então nós temos hoje muitas contradições dos evangelhos. Se a gente lê, um diz uma coisa, outro diz outra, a gente fica meio confuso. O Espiritismo vem realmente para resgatar isso. Mas então nós temos que entender sempre o que a mensagem ali reveladora nos traz para a nossa transformação moral. Nós selecionamos algumas passagens, e uma delas, que está no Evangelho de Lucas, que Jesus diz: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Parece muito forte isso aí. Nossa, Jesus falou uma coisa, mas em que contexto ele falou isso? Por que Jesus disse isso? Emmanuel então explica, no livro Fonte Viva. Diz então o abnegado mentor Emmanuel, do nosso saudoso Chico: aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se revoltarem e fugirem das responsabilidades. Outros parecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Realmente, eu estou mais de 40 anos trabalhando no movimento espírita, na divulgação do espiritismo, e você vê às vezes aqueles fogo de palha, o entusiasmo e depois foge. Você convida para participar de qualquer projeto,
A pessoa diz que não tem tempo, um vai para um lado, vai para o outro. Eu me lembro que eu convidava alguns dirigentes a participar da reunião da USE, que eu coordeno, e eu falava com o dirigente: olha, você não quer participar da reunião, representando a sua casa espírita? É um sábado por mês, nós conversamos, reunimos. Aí esse dirigente: não, sabe por que eu não participo, Álvaro? Porque eu sou muito ocupado. Quer dizer, então, quem participava era desocupado. Quer dizer, foi infeliz na frase dele. Então, na verdade, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Esquece que nós assumimos responsabilidades muito grandes no mundo espiritual. Ainda na sequência, está no Evangelho de Lucas: assim aquele dentro de vós que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Por que Jesus disse isso? Em que contexto? Por que ele falou isso? A quem não renunciar o quê? A casa, o carro, a família, o trabalho? Não foi bem isso que Jesus disse. Ele estava chamando a atenção em relação às coisas materiais e às coisas espirituais, porque nós no mundo espiritual, onde nós ficamos a maior parte do tempo, diga-se de passagem, porque existem menos de 8 bilhões de pessoas encarnadas, espíritos encarnados, e mais de 20 bilhões de desencarnados. Então nós ficamos 100, 200 anos no mundo espiritual, estudando e nos preparando para uma experiência na Terra. Então essa experiência é uma bênção. Se nós vamos aproveitar ou não, aí é a nossa responsabilidade, é o nosso livre-arbítrio. Quanto mais eu aproveitar a oportunidade reencarnatória, mais rápido eu me liberto do ciclo doloroso das expiações e provas. Eu passo, se eu consigo melhorar, eu não tenho que passar por aquela experiência dolorosa mais. Então Jesus nos chama a atenção para as coisas espirituais, porque o mundo material, ele exerce um fascínio muito grande na gente. O mundo material faz um apelo à matéria, à posse. Aí fala: minha casa, meu carro, minha esposa, meu... Então é sempre aquele sentimento de posse, ficar preso. E Jesus não, pensa um pouco mais na questão espiritual. Um exemplo muito bom, eu vejo esses jovens que trabalham no Médicos Sem Fronteira, muito bonito o trabalho deles. Vão para as regiões de conflito, regiões pobres, necessitadas, levar a amenizar as dores das pessoas enfermas, doentes, e não recebem salário, não recebem um centavo de salário. Então eles vão trabalhar lá, tudo bem, vão ganhar experiência, vão melhorar o currículo, ótimo, no aspecto profissional, mas não deixa de ser uma ação muito nobre. Então nós vamos subindo a escala evolutiva, evoluindo e melhorando muito o nosso padrão moral e intelectual. A questão é: estamos realmente evoluindo ou estamos estacionados? Estamos realmente construindo um mundo melhor ou nós estamos nos comprometendo e nos endividando? Porque desde o dia que eu levanto, nas primeiras horas da manhã, eu tenho essa opção. Eu posso ter um sorriso nos lábios, ser fraterno, solidário com as pessoas que me cercam, ou eu posso ser uma pessoa ríspida, né, e não ser um bom cristão. Eu vou escolher o que eu quero fazer. Só que quando eu faço essa escolha, existe a questão da lei de ação e reação. Eu planto, eu colho imediatamente aquilo que eu semeei. A terceira frase que eu peguei aqui de Jesus, quando o mestre diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Jesus teria dito odiar? Não, na verdade não falou odiar, é uma questão de tradução, é gostar menos. Se alguém gosta menos de mim do que o seu pai e sua mãe, não é digno de seguir realmente o Evangelho. Mas Jesus tinha razão de falar isso, porque primeiro que ele realmente sempre preservou a família, os laços familiares. O mestre sempre solícito com os amigos, com a família. Inclusive, o primeiro milagre de Jesus público foi logo depois, quando ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, em Betabara. Ele vai lá, depois na sequência ele vai para Betânia, para Canaã, e vai lá e transforma a água em vinho, estava faltando vinho para os convidados. Então ele não fez esse gesto à toa. Jesus tudo que ele fazia tinha uma razão. Ali ele mostrava a importância da família. Então alguém que mostra a importância da família jamais iria para desrespeitar o pai e a sua mãe. E se a gente pegar os 10 mandamentos, qual o primeiro dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a lei, amar a Deus inclusive sobre pai, mãe e filho. Então amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É isso que Jesus reduz.
simplifica. Então, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e todo o entendimento. Então, Jesus ensina isso aí. Então, isso aí já Moisés tinha falado e Jesus ratifica. Ele fala, realmente é isso mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, então eu estou precisando me trabalhar um pouco mais na minha fé e na minha aproximação com Deus. Então, a doutrina espírita ensina que os verdadeiros laços de afeições são do corpo, são do espírito, não do corpo. Os laços espirituais são eternos, mostrando também que a família que a gente tem aqui na Terra, muitas vezes a gente sabe que é prova de expiação, não tem tanta afinidade assim. Estão juntos, tem um projeto reencarnatório, mas não necessariamente existe tanta assim afinidade. Outra sentença dada a Jesus: abandonar pai, mãe, esposa e filhos e fazenda para segui-lo. Jesus teria dito nesse sentido, olha, abandona tudo e vai me seguir. Também não foi isso que Jesus disse, abandonar pai e mãe, não é isso. Ele chama a atenção, até porque o mestre estava sempre ligado com os seus discípulos e tinha uma ligação afetiva muito forte, particularmente lá com Marta e Maria em Betânia, onde ele vai, inclusive, ele vai ressuscitar o Lázaro, que na verdade está no sono cataléptico, mas ele estava sempre em Betânia. A Betânia é uma pequena cidade, um pequeno povoado, muito próximo a Jerusalém. Ele estava sempre em Betânia porque ele se sentia bem com os amigos, com a família de Marta e Maria. Então ele não iria dizer para abandonar, tá? Mas o que acontece com as famílias de hoje? Num processo evolutivo, a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é provas de expiação, está em transição planetária para ser um mundo de transição, mas muitas famílias hoje ainda, grande parte das famílias, é como se fosse um verdadeiro coliseu de lutas, marido que não se entende com mulher, mulher que não se entende com marido, filhos, problemas, tanto que o índice de divórcio no Brasil hoje é altíssimo. Depois de 15 anos, a média do IBGE, depois de 15 anos, apenas 45% dos casais ainda estão juntos. Ou seja, de cada 100 casais, depois de 15 anos, tem 45 juntos. Quer dizer, é muito alto, mais de 50% depois de 15 anos. Sinal que está havendo um problema aí de relacionamento, de sintonia, falta realmente de Cristo no coração. Uma outra frase aqui também dada a Jesus, está no Evangelho de Lucas. Um personagem, Jesus o convida para segui-lo, ele fala que não podia. Diz então, Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes eu disponha do que tem em minha casa. E Jesus lhe respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua, que seria o arado, não está apto para o reino de Deus. Porque Jesus, um psicólogo por natureza, entendia a alma humana, ele via logo na pessoa. Se a pessoa está com seriedade que vai seguir ou realmente vai dar uma desculpa e vai fugir pela porta do lado. Então eu falei, não adianta querer fugir, tá? Se você não tem estrutura para me seguir, diga logo que não tem, mas não vai dizer que você vai lá em casa resolver seus problemas, depois você vai me seguir. Então aquele que olha para trás não tem, e realmente, se não tiver foco na vida, no que você deseja, a pessoa se perde. Então, a gente reencarna com um projeto de realizar aqui na Terra, nos preparamos por 10, 20, 30, 50 ou mais anos, e quando reencarnamos aqui, muitos daqueles que veio com uma missão, com um projeto bem elaborado, perde o foco, se deixa levar por coisas paralelas e realmente não vai seguir o mestre. Pois Jesus fala, aquele que olha para trás, aquele que fica olhando para o lado, titubeando, esse não é digno do reino dos céus, não vai seguir, ele vai se perder. Então, o que o Espiritismo nos clama e nos convida é nós estudarmos realmente a doutrina, assiduamente, meditar, analisar quem nós somos realmente, na nossa intimidade, e buscar mudar o comportamento para melhor. Então, nem todos conseguem ter a disciplina necessária. A gente tem dificuldades íntimas, questões familiares, limitações econômicas, profissionais, fascinação pelo mundo material. Olha que agricultor com arado. Imagina, eu mexo com agricultura. A pessoa vai cortar a terra com arado para plantar, e o boi está puxando, ele tem que prestar atenção. Se você olhar para o lado, aí vai ser uma curva toda torta, não vai seguir retinho, e tem que estar retinho para botar a plantação direitinho, para não perder a terra, o adubo que vai ser usado. Então,
Jesus está certo. Então esses problemas, esses desafios que todos nós temos, filhos, família, questão familiar, isso pode tirar o nosso foco. Por isso a importância da frequência a um templo espírita, a assiduidade, ao estudo, à leitura, para não perder o foco. Se eu realmente não estou indo ao centro espírita, se eu não estou lendo, não estou estudando, eu estou me desviando do caminho, eu estou me afastando, isso para mim não é bom. Outra frase também no Evangelho de Lucas: deixai que os mortos enterrem seus mortos e você vai anunciar o Reino de Deus. Então um jovem que diz que enterrar o pai, mas Jesus claramente percebeu que ele estava usando o funeral do pai como uma desculpa, tá? E aí os mortos enterrar os seus mortos, Jesus não estava falando do filho enterrar o pai, não é isso, tá? Jesus fala que os mortos no aspecto espiritual. Então a verdadeira vida é espiritual, a nossa existência na terra é transitória e passageira. Quando nós dormimos, nosso corpo espiritual se projeta para a erraticidade, o mundo espiritual, e nós entramos em contato direto com o mundo espiritual. Só que quando nós despertamos, a gente volta para o corpo físico. A morte biológica simplesmente é cortar esse fio, os fios que nos prendem ao corpo físico. E Emmanuel, ele fala que tem uma grande diferença no que Jesus quis dizer, quando ele fala que a diferença entre cadáver e morto: o cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida, pessoa que está morta no aspecto espiritual. Nessa lição, diz Emmanuel, se refere aos que mergulham em sepulcros de ouro, de vícios, de amarguras, de ilusão, os verdadeiros mortos para o atributo da evolução espiritual. Então, morto no aspecto espiritual. Aliás, nessa passagem bonita, quando Jesus vai a Betânia e chama Lázaro, diz Joana de Ângeles que Lázaro só acordou para a vida porque Lázaro já estava desperto para as questões espirituais. Ou seja, Lázaro estava vivo para as questões espirituais. A pergunta é: nós estamos vivos para as questões espirituais? Estamos. Em que nível? Todos nós estamos aqui reunidos, mas em que intensidade? Em um gradiente, onde é que eu me situo em termos de estar vivo para as coisas espirituais? O quanto realmente as questões que eu lido no dia a dia, a visão que eu tenho espírita influencia as minhas decisões. É isso que nós temos que relevar, analisar, tá? E essa aqui então é muito interessante. Quem não é cristão, uma pessoa que vem de outra filosofia religiosa, que não conhecia o cristianismo, lê isso aqui, vai achar que são uma frase de um guerreiro, de um general, tá? Que não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar do seu filho, de sua mãe, de sua filha, de sua sogra e de sua nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha aqui, o que Jesus quis dizer com isso? Ele mostrando as ideias, as diferenças que existem dentro da mesma família, porque Jesus condenou a violência. Vocês estão lembrados que quando o mestre é aprisionado naquela noite, o Pedro saca uma espada e corta a orelha de um servo do templo, e Jesus diz para ele: Pedro, guarda essa espada, porque todo aquele que lançar a mão da espada, a espada morrerá. Ou seja, lei de ação e reação. Então Jesus era taxativo para não ter violência. Então ele nunca iria dizer a espada no sentido de luta, mas a espada no sentido de bisturi, que trabalha a nossa alma, revelando as nossas limitações, que nós temos que mudar o nosso comportamento. Joana de Ângeles, que foi contemporânea de Jesus, naquela época ela estava reencarnada como Joana de Cusa, que seguiu Jesus, ficou até os pés da cruz de Jesus. Diz então a mentora, a mentora do Divaldo Pereira Franco, como sabemos, diz então Joana de Ângeles: Jesus veio com uma espada para separar a mentira da verdade, a posse violenta da conquista honrosa. A espada seria o instrumento de trabalho nosso, individual. Veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça. A espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas pela não aceitação por parte dos entes mais queridos na nova escolha feita. Então, a espada é no sentido de nós trabalharmos as nossas limitações morais, destrinchando a nossa alma e
colocando para fora os nossos erros, nossos equívocos e mudando de conduta. Por quê? Porque se eu não conseguir me compreender, se eu não usar realmente esse bisturi espiritual, que eu vou me enxergar como eu sou realmente, eu não vou mudar, eu vou achar que tudo que eu faço está certo. Por isso essa autoanálise, essa autocrítica é extremamente importante para a mudança de comportamento. Se eu acho que eu estou certo, tudo que eu faço está correto, eu não vou mudar. Agora, se eu faço essa análise crítica que Joana de Ângeles sugere, aí sim, não, peraí, eu não posso fazer isso, não devo fazer isso. Isso aí é uma ponderação, uma ponderação muito importante que a gente tem que fazer, né, para modificar o comportamento. A gente vê que muitos absurdos aconteceram. Aliás, teve mais guerra na humanidade por questões religiosas do que políticas. Isso aí os historiadores nos colocam. Interpretação equivocada da religião. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz o seguinte: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Olha a diferença, paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, caminho da luz imortal. A pessoa está em paz, mas não faz nada pelo próximo. Eu não prejudiquei ninguém nessa vida, eu nunca fiz mal a ninguém. A pergunta que você faz: e o que você fez de bem? O que você plantou? Não pode passar a vida assim, neutra, não fazer nada. Quem não faz nada erra, porque teve oportunidade de produzir. Imagina se o fazendeiro for dizer para o agricultor que está trabalhando para ele: o que você fez o ano inteiro? Eu não fiz nada, não prejudiquei ninguém. Mas você não plantou, não produziu, não colheu? Então é preguiçoso. Deixasse essa posição para outro. Quando nós reencarnamos, gente, vamos ter em mente, nós estamos ocupando uma vaga de alguém que queria reencarnar, e nós pedimos. Se você tem 20 bilhões e 8 bilhões, é disputa para reencarnar, não é verdade? Então nós entramos na fila, nos programamos e vemos, tiramos a vaga de alguém, e chega aqui, a pessoa: eu nunca prejudiquei ninguém, mas também nunca fez nada de bom. Então essa paz do homem não tem nada a ver com a paz do Cristo. A paz do Cristo é trabalho, a paz do Cristo é a serenidade, a consciência tranquila do dever cumprido. Essa é a paz do Cristo. No círculo da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz dos ociosos sistemáticos. E no mundo hoje, o arsenal bélico nuclear tem 15 mil bombas atômicas, 5 mil delas prontas para disparar a qualquer momento, para destruir todo o hemisfério norte do planeta. Para que isso? Uma guerra inglória que ninguém vai ganhar. Então, e várias vezes tivemos prestes a ter uma guerra nuclear. Então essa paz de hoje não é a paz do Cristo. Então, para o homem, ainda a paz é a fuga ao trabalho, é a destruição dos adversários, é a vitória da crueldade, é a viciação dos sentidos, é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Um mundo muito egoísta, uma frieza de coração na nossa sociedade. Você tem no mundo hoje milhões de pessoas passando fome, com dificuldade, 800 milhões de pessoas subnutridas, e mais de 80 mil morrendo de fome por ano. E outros vão morrer por questões secundárias, porque a pessoa subnutrida pode pegar uma tuberculose, uma infecção e morrer por outras causas secundárias, mas a causa principal foi a fome, e com menos de 0,5% de todo o dinheiro que se gasta com armamento no mundo, acabava a fome no mundo, menos de 0,5%, gente. Então você vê que existe alguma coisa errada na cabeça do homem, em termos de sintonia moral e ética. Não é nem questão de ser assim, puramente cristão, não, é questão de ética, de honestidade, princípios morais. Como é que você vai deixar 800 milhões de pessoas, quase 1 bilhão, subnutrido, quando 0,5% que se gasta com armamento, você resolveria esse problema? Então Jesus, ele conviveu sempre em sintonia com os seus discípulos, até ser imolado, não deixar como exemplo, né? Exemplo a ser seguido. Vim para lançar fogo à terra, e o que desejo não que ela acenda. Tem de ser batizado com batismo, e quanto eu me sinto de Jesus, e que ela se cumpra. Então, quer lançar fogo à terra. O que Jesus quis dizer? Lançar fogo à terra, que é queimar cidades? Não, não é isso. É a limpeza,
E o Espiritismo traduz de outra forma o que Jesus quis dizer: não crês que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não teriam de me compreender. E realmente, quantas guerras houve, as cruzadas, as guerras religiosas. Jesus, que é paz e amor, nunca disse para ter guerra. Os irmãos separados para suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio da mesma família, cujos membros não compartilham das mesmas crenças. Então, o primarismo espiritual que gera essa animosidade mesmo dentro da mesma família. Vim lançar a fogo para expurgi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas daninhas, e tenho pressa que o fogo acenda para a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Então você vê que mesmo na agricultura hoje, você às vezes usa o fogo para matar a erva daninha. Então Jesus quer dizer o saneamento do planeta que está acontecendo. Gradativamente os espíritos maus, pervertidos, que não tem jeito mesmo de continuar convivendo conosco, vão ser transferidos para o mundo inferior. É o saneamento do planeta Terra. A guerra sucederá a paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador. Então, esse período de conturbação também serve como prova e expiação individual e coletiva. Nós tivemos duas grandes guerras o século passado, milhões de pessoas perderam a vida. Quer dizer, temos que aprender ainda pelo sofrimento, pela dureza de coração. Um exemplo típico dessa dificuldade em família, o próprio apóstolo Paulo. Ele, quando Saulo ainda, ele tinha amigos, tinha família. Quando ele inclusive foi responsável pelo martírio de Estevão, lá em Jerusalém, foi o primeiro mártir da cristandade. Saulo então condenou à morte, a ser apedrejado. Mas quando ele se converte ao cristianismo, que ele vê Jesus nas portas de Damasco, como sabemos, os amigos dele o abandonam. O próprio pai de Saulo, quando ele vai em Tarso, onde ele morava, o pai dele morava em Tarso, que fica ali onde é a Síria hoje, o pai não recebe. Então ele é expulso pelo pai, expulso dos amigos por seguir o Cristo. Então essa dificuldade de harmonizar a nossa vida, às vezes é um pouco difícil. Quando a gente começa a se envolver um pouco mais com o Evangelho e mudar a conduta nossa, a gente vai vendo que muitas pessoas às vezes vão se afastar, porque não tem sintonia. A conversa às vezes é um pouco chula, um pouco pesada, e não nos agrada mais aquele tipo de conversa, aquele tipo de ambiente, e as pessoas também começam a se afastar. Então, essa reprimenda, porque a nossa sociedade, vamos tentar entender o seguinte: nós temos 30% da humanidade desejosa de seguir Jesus, 33%, e 1/3 totalmente refratário, não quer nem saber, é má mesmo, é perversa, e outro terço que se deixa levar pelos maus. Então a maioria seguiu uma linha mais pura, mais evangélica, mais cristã, tanto que Jesus nos recomendou, nos falou, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É que acontece agora. Quando a gente liga a televisão e vê um programa ruim, um noticiário pesado, como é que é possível a novela com essa programação tão pesada que invade o lar? Mas essa novela pesada e moral, ela não é para esses 30%. O Ibope coloca aqui nos 70%. Então, na verdade, o cristão hoje se sente deslocado na nossa sociedade, mais do que nunca nós necessitamos orar e vigiar. Então, vamos manter a rota, como Jesus nos ensinou, o foco com a mão na charrua, a mão no arado, para não perdermos o rumo, certo que Jesus sempre estará em nossos corações. Agradeço a presença, a paciência de vocês. Passo a palavra agora para o nosso dirigente. Muito obrigado.